Bom, tem outro assunto que chamou a atenção, né? O presidente Lula vetou o projeto que aumenta o número de deputados na Câmara. Quem tem os detalhes para a gente também na capital federal é a repórter Marília Ribeiro. Pois não, Marília? Pois é, Nonato, ontem nós trouxemos aqui no Jornal da Manhã, que é quarta-feira, né? Era o último prazo para que o presidente Lula pudesse sancionar ou então vetar esse projeto que aumenta o número de deputados de 513 para 531. Nós trouxemos também a fala de Davi Alcolumbre, quando foi questionado na semana passada se o presidente Lula não se manifestasse a respeito desse texto, o que ele faria. Ele disse que iria sancionar. Mas fato é que o presidente Lula vetou de forma integral esse projeto que aumenta o número de deputados. Essa decisão do presidente Lula veio logo após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retomar parte do decreto do Executivo voltado aí para o aumento do IOF. Na justificativa, o governo federal argumentou que a proposta não observou os princípios da eficiência e da responsabilidade fiscal e que a ampliação geraria um aumento de despesas com impacto no orçamento público. Vale a gente trazer aqui, Donato, que essa proposta ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, tentando aí atender a uma demanda que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal, onde pedia aí que pudesse fazer esse ajuste nas cadeiras por conta do censo demográfico de 2022. Com isso, a alternativa que os presidentes da Câmara, do Senado e os próprios parlamentares encontraram foi o quê? Aumentar o número de deputados para poder se encaixar nesse censo demográfico. O que acontece agora com o veto do presidente Lula, vai caber à Justiça Eleitoral reorganizar essas cadeiras. Desta forma, não aumenta o número de deputados, mas vai ter uma reorganização dessas cadeiras. Vale trazer também que esse veto ainda será analisado pelos parlamentares, pelo Congresso Nacional, em uma sessão conjunta com a Câmara dos Deputados e também com o Senado Federal. O que eles queriam era sair para o recesso parlamentar com esse texto sancionado pelo presidente Lula ou então por Davi Alcolumbre. Mas isso não aconteceu. A gente vai ver o que vai ser desse projeto logo após o recesso. Eles voltam aí aos trabalhos em agosto, mas por enquanto esse texto que aumenta de 513 para 531 deputados, ele foi vetado pelo presidente Lula, Nonato. Muito obrigado. Marília Ribeiro em Brasília. Assunto para a gente convocar também aqui os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela e também José Maria Trindade, que estão com a gente nesta manhã. O Vilela, tem pesquisa dizendo que cerca de 85% da população não concordam com esse aumento de parlamentares. A minha até admira que 15% concordem com o aumento de parlamentares diante de tudo aquilo que a gente já ouviu falar a respeito do número de deputados aqui no país. Por outro lado, fala-se em redistribuição de cadeiras, porque a gente não teve um aumento de estados, né? Então você teria que redistribuir cadeiras para gerar essa proporcionalidade de um jeito mais interessante para os estados que não foram aumentados. Agora, como é que você vê essa discussão, Cristiano? E como é que você vê esse veto do presidente, do executivo, para uma proposta que era do legislativo, Vilela? Pois é, Nonato, esse tema, ele é um tema tão popular, tem tanta simpatia da população, o fato de você não aumentar deputados, que eu concordo com você, eu não sei onde estão esses 15%, não devem ter entendido a pergunta no momento da entrevista. O fato é que a sociedade realmente não aguenta, não tem o menor interesse no aumento de parlamentares e, nesse sentido, o Congresso decidiu na contramão da visão majoritária, na visão dos interesses da sociedade. O fato é que, muito embora no mérito a decisão do presidente Lula seja acertada, é importante a gente olhar sobre o aspecto político. E sobre o aspecto político, nós já estamos vivendo um momento que foi bem acentuado já anteriormente, de um grave conflito entre os poderes, e especialmente no que se relaciona a esse relacionamento entre executivo e legislativo, ele vem se mostrando cada vez mais amargo. Agora, o que parece que nos últimos dias o governo passou a se sentir empoderado em relação ao legislativo. Talvez aquele governo nas cordas que a gente visualizou durante uma boa parte dos últimos meses, o governo ele tenha se sentido um pouco mais livre, especialmente a partir do momento que as pesquisas de opinião puderam demonstrar que a partir do momento que o governo cria o nós contra eles ou entra em confronto com o legislativo, isso acaba sendo popular.
do ponto de vista nas pesquisas de opinião. Então, nesse sentido, pode ser que o governo ele esteja sentindo essa força para que, eventualmente, acabe contrariando o legislativo em algumas medidas. Agora, dentro do sistema que a gente tem no nosso país, da importância do legislativo que a gente tem na tomada de decisões, na aprovação de projetos, isso, de uma forma geral, não é bom. Viver em conflito executivo e legislativo acaba limitando a governabilidade, a capacidade de governar, especialmente ainda faltando 1 ano e meio de mandato. Eu vejo que seria razoável se buscar um consenso envolvendo os poderes para que o atual governo possa governar plenamente aí dentro desse 1 ano e meio que falta, e aí sim, a partir disso, ou talvez no ano que vem, pensar efetivamente num projeto eleitoral. Zé, você vê que a reação do Congresso pode ser forte agora? Não tem muito como reagir, viu? Esta é uma proposta indecente e corporativista, longe do que pensa a população e a lógica da Constituição e do país. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, até articulou ali, tentando fazer com que o presidente Lula não vetasse e não sancionasse a proposta que retornaria para o Congresso, e aí ele diz que em minutos assinaria, ou seja, sancionaria esse projeto inocente, indecente e virando as costas, se lixando para o que pensa a população. A situação agora é a seguinte... foi o último momento, né? Publicado no Diário Oficial Extra, com data de ontem, porque senão venceria, e encontra o Congresso desmobilizado e de difícil derrubada de veto. Um veto, para ser derrubado, ele precisa de maioria absoluta, 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado. O Centrão não tem esses votos, principalmente no Senado Federal. Esse projeto foi aprovado por 41 dos 81 senadores. E o presidente Davi Alcolumbre teve que descer da mesa diretora e votar no plenário porque sabia que perderia. Então, derrubar um veto assim é problemático, ainda mais na última hora, e existe uma fila de vetos a serem votados. E os deputados já estão longe daqui de Brasília, votando pelo celular, para se ter uma ideia, né? É muito difícil mobilização. Sobra para a Justiça Eleitoral fazer esta redistribuição que a Constituição manda. É o número de eleitores que define o número de deputados para cada estado. Nem vou falar em gastos, mas representatividade. São Paulo ficaria com 70 deputados de 531 e não de 513. Então, a Justiça Eleitoral vai fazer esta redistribuição que a Constituição manda.